tá o carro do Piozinho. Já faz de uns anos aí que ele fica me chamando pro racha, mas é um sem vergonha, porque ele chama eu pro racha e some. Piozinho, ó, tô aqui na frente do seu carro, ó. Eu te desafio pro racha, meu amigo, vem. O seu GTR contra o meu. Te aguardo em Londrina. Acabou essa discussão. Eu vou lá e nós vamos resolver esse racha pessoalmente, tá? É isso, Renatão. Aceitei. A Mona Lisa tá mais forte do que nunca. Vamos fazer o vídeo que vai parar a internet. Meu carro contra o seu. Mano, velho, diminui. O pai vai te pegar na pista, fechou? É nóis.